Antes de começar o vídeo, eu já peço que vocês deixem um like e se inscrevam caso não seja inscrito ainda. E se puder, deixe um comentário aqui que ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. Continuando a história, Grilinho já vai pra cima do Shirogami. Ele se pergunta por que esse grilo é tão rápido. Grilinho já vai com tudo pra cima dele. A pancada foi tão forte que chega sobe um poeirão. Pescocinho fica feliz, pensa que por causa dele uma pessoa foi eliminada, mas ele acaba ficando surpreso de repente. Shirogami conseguiu defender o ataque do Grilinho. Ele dá uma ordem para aquele passarinho atacar o Grilinho. O passarinho na língua dele fala que entendeu o comando, que vai fazer isso agora mesmo. Já vai na voada pra cima do Grilinho. O passarinho se joga dentro do oi dele. Bichinho é forte, hein, rapaziada. Atravessou o coitado do Grilinho. Shirogami fala que agora vai dar o dele, já transforma a bazuca numa espada gigantesca. Com um ataque já corta o chifre do Grilinho. Fala que agora já acabou pra ele. Começa a carregar uma energia na espada. Dá uma sequência de ataque no Grilinho. Enquanto é fatiado, o Grilo fica gritando. Com o Shirogami é sem conversa, fatiou o Grilinho todo. Fala pro boneco de madeira que isso é o suficiente. Ele conseguiu acabar com o monstro dele, que é pro boneco de madeira começar logo a partida. O boneco fica rindo e batendo palma, falando que o Shirogami é realmente forte. Ele fala que quem quer que tenha sido que atacou ele pelas costas, ele não quer que isso aconteça de novo. Não pode se dar o luxo de perder esse jogo de forma alguma. Começa a gritar pro responsável que atacou ele, falando que não quer lidar com seres insignificantes, covardes. Pescocinho na hora já trava o butico. Assim que o boneco volta a cantar, o pessoal já sai correndo. Pescocinho pensa que aquele garoto é realmente muito forte e tem alguns truques na manga. Já vai soltando alguns mosquitos do pescoço, pensando que tem que usar mais algo poderoso contra eles. Mosquito vai indo pra cima do tatuado e do Tisha. Já dá uma picada no pescoço do tatuado, ele fala que isso dói muito. A abelhinha deu uma encravada no pescoço dele. Quando o outro mosquito vai se aproximando do Tisha, aquele negócio no ouvido dele avisa que tem algo próximo. Tisha rapidamente já dá um tapa no mosquito. Bichinho já cai duro no chão. Tisha se pergunta se essa é uma cigarra de sangue. Tatuado pergunta quem foi que ousou fazer isso contra ele. Bad Boy diz que não sabe do que ele tá falando. Fala pro tatuado sair da frente. Tisha fala que parece que alguém tá tentando tirar a vida deles. Nesse caso, eles só vão poder responder de uma forma. Tatuado fala que conhece aquele bonequinho de papel. Pergunta se aquele cara é o Jiang Shan, do Banco Primavera Amarela. Tisha pergunta pro tatuado o que ele acha. Tatuado fala que isso é ótimo, que ele é da loja assassina azul e vermelho. Pergunta o que o Tisha acha de fazer uma parceria com ele. Esses caras estão planejando se unir, essa não. Tatuado diz por que eles não se juntam pra acabar com aquelas pessoas ali atrás, que ficam atacando eles pelas costas. Tisha fala que essa é uma excelente ideia. Já começa a usar um jutsu dele. Vai jogando aquele bonequinho pra cima do pessoal. Isso não é bom, eles estão planejando nos atacar. O fogo começa a sair do bonequinho. De repente o boneco começa a queimar. Daquele bonequinho aparece um soldado. Já vai indo pra dar uma fatiada no Yanin. Esses caras estão realmente tentando acabar com a gente. Yanin consegue defender o ataque do boneco por causa daqueles anéis. Isso foi realmente perigoso. Por que vocês estão nos atacando? Tisha pensa que tem algo de errado com aquele garoto. Se vocês continuarem nos atacando, então só resta uma escolha. Temos que devolver na mesma moeda. Yanin já dá uma lapada no boneco. O boneco não aguentou um ataque e já cai no chão. Tatuado começa a tirar onda com o Tisha, falando que ele não consegue lidar com um mero iniciante que entrou nesse mundo há pouco tempo. Tisha fala que quer ver o que eles vão fazer agora. Já puxa 4 bonequinhos. Os bonecos começam a se transformar nos guerreiros. Pescocinho fala que agora a coisa ficou séria. Cyborg pergunta quem foi que jogou aqueles mosquitos agora há pouco, que é pra admitir a culpa. Namorada pergunta pro Bad Boy o que eles vão fazer. Bad Boy diz pra ela não ter medo, que ele tá ali pra proteger ela. Ei pessoal, me escutem. Tatuado e o Tisha deixaram bem claro que vão unir forças pra acabar com a gente. Nesse caso, porque nós 5 não trabalhamos juntos pra acabar com eles. Bad Boy fala que é isso mesmo, que se eles unirem forças pode derrotar aqueles dois. Pescocinho diz que isso é uma boa ideia. Cyborg fala que como eles agiram primeiro, não vão perdoar eles. Diz pra todo mundo acabar com aqueles dois. Pescocinho já fica empolgado falando que é isso mesmo pra acabar com aqueles caras. Tatuado fala que parece que um monte de lixo se juntou pra tentar acabar com eles. Já vai tirando a jaqueta dele falando que quer ver do que aquelas pessoas são capazes. Começa a usar uma habilidade dele, a força do fantasma vermelho do submundo. Pescocinho acaba se deixando levar e solta um bocado de inseto da boca dele, falando que é pra acabar com aqueles caras. Cyborg começa a olhar pro Pescocinho, dizendo que então ele é o responsável por tudo isso. Pescocinho fala que não é bem assim, Cyborg já fica com raiva. Ei vocês dois, não temos tempo pra ficar discutindo quem é o responsável por isso agora. Esses caras estão querendo acabar com a gente, vamos lutar primeiro e depois nós conversamos sobre isso. Tisha fala que quer ver eles tentarem fazer isso. Já vai mandando os fantoches pra cima do pessoal. Um deles já aparece em cima do Cyborg. Cyborg consegue desviar do ataque do fantoche. Namorada lá atrás começa a usar um feitiço. Vai conjurando uma magia e de repente uma bola de fogo aparece. Bola de fogo consegue acertar o boneco, ele acaba queimando. Bad Boy já vai preparando pra pegar a pistola dele. Já saca a pistola e começa a atirar nos caras, falando que vai acabar com eles.
As balas começam a destruir os fantoches. Tisha pergunta se o tatuado só vai ficar olhando, se ele não vai lutar também. Tatuado pede desculpa, que ele só tava carregando a habilidade dele, que agora tá tudo pronto. Cyborg rapidamente vai pra cima do Hellboy. Hellboy com facilidade consegue segurar o soco dele. Cyborg fala que o Hellboy tem bastante força. Eu não posso ficar só olhando, eu tenho que agir também. Ei, tatuado, não fique achando que já acabou. Você nos atacou primeiro, então não vou ter piedade. Hellboy começa a puxar o Cyborg, já lança o Cyborg pra cima do Yanni. Os dois acabam se batendo no meio do ar, vão voando lá pra longe. Eu não esperava que aquele cara fosse fazer isso. Mas que barulho é esse? Essa não, ele tá muito perto, agora deu ruim. De repente uma bola de fogo acerta no boneco. Namorada fala pra aqueles dois se levantarem e não ficar ali parados. Hellboy já aparece do lado dela perguntando se ela tá brincando com o fogo. Namorada rapidamente começa a olhar pro lado. Bad Boy chama ela de Shao-Ti e fala pra ela sair dali rapidamente. De repente o braço do Cyborg sai voando e segura na cara do Hellboy. Cyborg fala que o nome desse ataque é ataque anti-idiotas. Hellboy se pergunta o que é aquilo e fica tentando tirar do rosto dele. É isso, agora é a minha chance. Eu não queria fazer isso, mas eu sei que provocou. Foi mal, mas eu não posso morrer nesse lugar. Já dá um ataque no peito do Hellboy. Hellboy pergunta por que o irmãozinho dele fez isso. Eu te falei desde o início quando a gente se encontrou. E não gosto nem um pouco quando as pessoas me chamam de irmão mais novo. Tisha fica olhando pra eles em silêncio. Cyborg já vai puxando o braço dele de volta. Pergunta quais são as últimas palavras do Tisha. Fala que só resta apenas aquele fedorento sacerdote taoísta ali. Tisha começa a rir, falando que pra um monte de sucatas eles até tiveram um bom desempenho, mas que não é mais nada além disso. Começa a jogar um feitiço. Cyborg fala pra eles se prepararem que aquele cara vai começar a atacar. Shao-Ti rapidamente já vai recitando o feitiço dela de fogo, faz uma bola gigantesca e joga na direção do Tisha. Tisha começa a levantar a mão. Com um ataque ele corta a bola de fogo no meio. O bicho é brabo, hein, rapaziada. Fica rindo, perguntando se é só isso que eles têm. Começa a desaparecer no meio do fogo. Shao-Ti fala que essa bola de fogo consome muita energia. Bad Boy diz pra ela não se esforçar tanto assim. De repente uma espada atravessa ele. Bad Boy se pergunta de onde veio esse ataque. Shao-Ti fica surpresa. Tisha com o teleporte dele já apareceu atrás do cara. Shao-Ti fica desesperado, já vai correndo pra cima dele. Ei, esse seu ataque foi muito sujo. Tisha rapidamente já desvia do ataque do Yanni. Fala que o Yanni é muito devagar. Já dá uma pancada no estômago dele. Mas o que foi isso? Como é que esse cara consegue ser tão forte? Tisha diz pro Yanni não pensar em fazer o que quiser, apenas por ter conseguido a habilidade da vida. O monitor de repente começa a falar que um jogador venceu. A primeira pessoa que ficou em lugar foi o Shirogami. Por causa disso, o jogo já está prestes a entrar em contagem regressiva. Shirogami pede desculpas pra eles, fala que não queria intervir na luta. O único propósito dele ali era ficar em primeiro lugar, que agora eles podem ficar ali e ele vai sair primeiro. Cyborg fala que bem que ele percebeu que havia uma pessoa a menos. Pescocinho diz que isso é ruim, fala pro pessoal ficar ali brigando que ele vai sair de fininho. Tisha já joga uma espada na direção do Pescocinho. A espada vai passando pelo lado dele. Nisso, Tisha vai usando a habilidade de teleporte dele. Aparece bem do lado do Pescocinho, já segurando a espada. Tisha começa a rir, já dá uma fatiada no pescoço dele. Ele fica se perguntando o que aconteceu ali de repente. Tisha já joga a espada dele pra longe, em direção à linha de chegada. Assim que a espada dele toca no chão, na linha de chegada, ele se teleporta pra lá. O monitor diz que uma pessoa chegou em segundo lugar. O jogador com o codinome Zhang Shan chegou na linha de chegada. O nome dele aparece no monitor, logo embaixo do Shirogami. O boneco fala pras pessoas que restaram que ele já vai começar a contagem regressiva. Contagem regressiva? Se eu não me engano, tava nas regras isso. Cyborg pensa que isso não é bom. Bad Boy fala pra Shao-Ti que sente muito. Shao-Ti fica chorando. Ele diz que agora em diante ele não vai conseguir mais proteger ela. Shao-Ti começa a gritar dizendo pra ele não deixar ela. Cyborg aparece atrás dela perguntando o que ela tá fazendo. Se ela ficar ali ela vai morrer. Fica gritando falando pra ela se levantar logo e sair dali junto com eles. Shao-Ti fala que isso deve ser mentira. Ela deve estar apenas sonhando. Eu não consigo levantar. Cyborg pergunta por que o Yanni tá sentado ali. Eu fui atingido na barriga pelo aquele taoísta fedorento agora há pouco. Meu corpo não consegue se mexer. Cyborg fala que isso é ruim. As luzes já estão apagando. Ele vai ter que fazer isso. Não tem uma outra solução. Pede desculpas pro Yanni. Já dá uma pancada na cabeça dele. Yanni sai voando pra longe. Cyborg começa a olhar pro lado. Já segura a Shao-Ti falando que se ela ficar ali ela vai morrer. Ela pergunta o que ele tá fazendo. Cyborg vai carregando a energia na mão dele. Começa a voar pra linha de chegada segurando a Shao-Ti. Cyborg diz que essa foi por pouco. Shao-Ti fica falando pra ele botar ela no chão. O monitor diz que todos os jogadores chegaram na linha de chegada. A contagem regressiva agora parou. Esse soco realmente doeu. Yanni ganhou uma conquista por ter recebido um soco amigável. O monitor fala que agora eles vão ser enviados de volta pro submundo. Dentro do trem, Cyborg fala que esse jogo é realmente cheio de surpresas. Ele ficou exausto depois dessa partida. Ei, aquele soco que você acabou de me dar quase me matou, hein? Cyborg fala que não tinha escolha, aquela foi uma situação de emergência. Shao-Ti começa a pensar no namorado dela, acaba chorando novamente. A propósito, pra onde vai esse trem? Esse não é o trem que nos leva pro submundo? Cyborg fala que parece que ele não entendeu ainda. O que é aquilo? Cyborg diz que a cada jogo os jogadores devem pegar o ônibus pra sair do local. O Shirogami e o Tisha não estão nesse metrô, provavelmente porque eles têm um ponto especial de teletransporte.
Ah, a propósito, eu ganhei algo. Eu ganhei isso assim que a partida terminou. Será que essa é a carta de poker que nós vamos usar pra voltar pro mundo real? Cyborg fala que é isso mesmo, que além dessas cartas, eles também recebem recompensas de tempo. Agora que você falou, é verdade, agora eu tenho 72 horas pra usar. O alto-falante do trem fala pros passageiros observarem que eles já estão chegando na estação do submundo. O trem começa a sair de dentro do túnel. Eu não esperava que esse lugar fosse tão grande durante o dia. É realmente incrível. Esse submundo é um lugar muito bonito. Eu não esperava que ele fosse desse jeito. Na minha mente era algo completamente diferente. Bem... Ei, você, Xiao Ti pergunta se ele tá falando com ela. Aquele cara era o seu namorado, certo? Eu sinto muito por ele, mas por favor, não fique tão triste assim. É o que eu quero dizer, se você não tem pra onde ir, por que você não se junta a nós? Xiao Ti pergunta se ela realmente pode fazer isso. É claro que você pode, eu não sou uma pessoa tão ruim assim. Tempinho depois, na saída do metrô, esse mall é muito bom, cheio de easter egg, rapaziada. Se liga na frente do restaurante. O Kakashi e o Rafael, a tartaruga ninja vermelha ali, os dois perdidos. Uau, essa cidade é incrível, é realmente muito grande. Será que o autor dessas artes faz tudo isso à mão mesmo? Cyborg fala pro Yanni parar de ficar viajando, que hoje em dia nenhum autor desenha esse tipo de cena à mão. Seria muito esforço e não valeria a pena. Esse lugar é muito incrível. Cyborg fala que aquela ali é a Rua do Submundo, a área mais próxima dessa cidade. Várias lojas e instalações importantes estão ali. Fala pro Yanni que ele deveria reservar um tempo para visitar as lojas dali. Ah, eu tô exausto, eu não consigo mais andar. Depois da briga com aquele sacerdote taoísta agora há pouco, meu corpo ficou muito estranho. Xiao Ti pergunta o que ele tá tendo pra deixar ela dar uma olhada. Mas o que? Espere um pouco, não faça isso. Ainda tá doendo, seja um pouco delicada. Xiao Ti diz que com essa ferida o corpo espiritual dele tá morrendo, mas não é pra ele se preocupar muito. Aquilo ali não é um grande problema pra ela pode tratar aquilo ali pra ele. Tá bom, se você tá dizendo, eu vou deixar você me curar. Xiao Ti fala que já tá tudo pronto. Eu sinto muito por causar problemas e obrigado por me ajudar. O meu nome é Yanni, o seu nome, se eu não me engano, é Xiao Ti, certo? Ela sorri e fala que é isso mesmo. Cyborg fala que o nome dele é Maçã, que ele é mais conhecido como Homem Gordo. Hã? Homem Gordo? Você tá falando sério? Cyborg disse que antes ele era alto e forte, pesava 190 quilos. No final, no nascimento dele, ele quase saiu pela culatra. Depois disso, ele transformou o corpo dele de ferro que ele tem agora. O que você disse? Nascimento? Parece que você resolveu seu problema enquanto jogava. Então o que é exatamente? Qual é a sua habilidade? Cyborg começa a rir, fala que vai explicar pra ele. Pode falar, eu estou ouvindo tudo. Cyborg fala que ele tá com fome, então é melhor eles encontrarem um lugar pra conversar primeiro. Falando nisso, eu também tô com fome, vamos lá. Esse restaurante aqui parece ser bom, vamos nele mesmo. Nada melhor do que um prato quentinho de ramen. Cyborg fala que a energia vital dele é a manifestação concreta, é uma habilidade que todos do submundo possuem. As habilidades podem ser ativadas por uma coincidência, cada pessoa tem uma. Eu não sei se eu tô entendendo muito bem. Energia da vida da pessoa. Xiao Ti pergunta se ele não viu a ferida dele agora há pouco. Ah, aquilo? Sim, eu lembro. Ela fala que eles não têm corpos físicos nesse mundo. Para ser mais exato, sobre a pele deles, na superfície da pele é apenas uma substância espiritual. Substância espiritual? Então eu... O garçom começa a trazer o ramen do Yanni, fala pra ele comer com cuidado, que tá muito quente. Bom, então agora eu sou um fantasma? Cyborg fala que não é exatamente isso. Xiao Ti fala que é uma obsessão. A aparência do destino e o dono é uma obsessão, ou seja, a pessoa e a habilidade dela. Ela começa a usar a habilidade de fogo, o destino dela é a chama explosiva, por isso que ela tem essa habilidade. Basta ela recitar um feitiço, consegue fazer uma bola de fogo gigantesca. Vamos colocar dessa forma então, o meu destino seria chamado de herança. Naquela hora, eu lembro muito bem. Cyborg cochicha falando que ouviu que o rei do submundo tem um destino incrível, é chamado de devorar. Hã? Rei do submundo? Cyborg fala que o rei do submundo é um amigo dele. Xiao Ti diz pro Yanni não dar ouvidos pra ele só tá se gabando, contando histórias que não são verdadeiras, que o rei do submundo é uma figura lendária. Alguns até dizem que ele é o senhor do submundo. Ela ouviu dizer que o destino dele é chamado de devorar. Era super poderoso e iniciou uma revolução em todo o submundo. Mais tarde ele estabeleceu várias regras ali, ninguém se atreveu a desobedecê-las. Devorar, essa habilidade é tão terrível assim, todos têm medo dela, é realmente assustador. Cyborg fala que porém, parece que ele não apareceu há mais de 10 anos. Algumas pessoas especulam que ele saiu do submundo. O que você disse? Ele conseguiu sair do submundo? Eu ouvi direito? Ele realmente conseguiu sair daqui? Cyborg fala pra ele não se preocupar muito com isso, que provavelmente só são boatos. A propósito, por que o Yanni não vai junto com ele pro banco de tempo? Todas essas coisas que ele escutou, ele ouviu lá no banco de tempo. Banco de tempo, não é? Tá bem, vamos até lá então. Enquanto isso, em um outro lugar, uma pessoa começa a rir sem parar. Moicano rindo fala que isso é muito interessante. Fala pra lagartixa de olho branco que o bebê acabou de encontrar uma pessoa interessante. Parece que era Moicano que tava controlando aquele boneco lá. Lagartixa pergunta se ele também percebeu isso. Moicano fala que sim, que o bebê já conhecia uma pessoa assim antes. Lagartixa fala que é isso mesmo, o rei do submundo,
com a habilidade de engolir. Boicano fica rindo, começa a falar sem parar que aquela pessoa apareceu novamente. Lagartixa diz que o dia do juízo final tá chegando, acabou de aparecer naquele mundo, isso vai ser realmente difícil de fazer. Enquanto isso, no banco de tempo, querido cliente, volte sempre, estaremos sempre aqui para te ajudar. Próximo da fila, por favor, pode vir. Cyborg fica conversando com a Xiao-Ti, ele diz que vai levar ela para casa. Xiao-Ti fica desconfortável e diz que ele não precisa fazer isso. Cyborg pergunta se ela é tímida, que ela é realmente uma mulher interessante. Se for assim, ele vai cuidar dela de agora em diante. Xiao-Ti diz que ele realmente não precisa fazer isso por ela. Ei, o que vocês dois estão conversando aí? Cyborg fala que não é nada demais. Então tá bom, eu acabei de pegar um tempo ali com o pessoal do banco. Eu quero comprar algumas coisas, acho que posso usar no próximo jogo. Cyborg fala que se for esse o caso, tem uma loja ali perto. Chegando na loja... O quê? Por que isso é tão caro assim? Uma poção daquela que aumenta a velocidade custa 2 dias. Um cartão de privilégio, na verdade, são 5 dias. O quê? Isso é um roubo? Isso é realmente enganoso. Por que tem que ser tão caro assim, hein? Tiozinho pergunta se o Yuani precisa de algo. Não, eu tô bem mesmo. Pode voltar a dormir, eu não preciso de nada. Ah, com certeza, até nesse mundo eu sou uma pessoa pobre. Vamos pra outro lugar. Xiao-Ti fala que acha que ele não precisa pensar em trocar itens agora. Bom, eu também sei disso, mas... Ela continua dizendo que é melhor fortalecer o condicionamento físico e dar prioridade para uma ativação mais avançada na vida dele. Fortalecer? Ativar? O que é isso? Ela fala para ele não se preocupar, que é apenas para ele seguir ela. Tá bom então, se você tá dizendo. Cyborg fala para esperarem por ele. Tempinho depois ele chega numa loja. O que é isso? É um ovo estranho? Xiao-Ti fala que não é um ovo, aquilo ali é o que ela tá falando, que consegue aprimorar as habilidades dele. Se ele passar um tempo ali, pode fortalecer a força e o destino dele, incluindo a força mental, a força organizacional, velocidade de reação, entre outros. Ah, então essas máquinas faz tudo isso, é? Cyborg pergunta por que ele não experimenta, vai ser bem útil pra ele. Tá bom então, se você tá falando eu vou tentar. Como é que abre isso aqui? É por aqui? Tão dramático, parece até mesmo que eu tô no futuro. Agora é só sentar aqui. E aí, o que eu faço? A máquina de repente começa a fechar. Ei, espera um pouco, você vai empreender aqui? O que é isso? O que tá acontecendo? A máquina dá as boas-vindas pra ele ao sistema de fortalecimento rápido da mutação de Gumber Technology, força e energia. Cada dia investido em cada projeto pode aumentar aleatoriamente 10% ou 15%, com base no desempenho do jogo mais recente. Ah, então é assim que funciona? Que incrível! Olha todos esses números, será que tudo isso são habilidades? E vou ter que olhar um por um para ver qual eu vou fortalecer. Esse dragão aqui dá vitalidade, força mental mágica relacionada à força de vontade. Esse aqui dá força do tecido, ou seja, força, defesa e força física. Esse gatinho é velocidade de reação, aumenta a capacidade de reação, força e agilidade. Esse outro aqui é a velocidade celular, velocidade de recuperação relacionada à força física e cura. As regras apenas dizem que o fortalecimento de taxa de crescimento está relacionado ao desempenho do jogo. Então isso é com base no meu desempenho do último jogo. Combinando o meu método de combate corpo a corpo, eu devo primeiro optar em fortalecer a força da organização. Vamos lá, primeira força de tecido, vou aumentar 2 vezes. Embora eu tenha melhorado a força de combate muscular, mas se o oponente atacar, eu deveria pelo menos ter uma defesa ou me esquivar dele, então é melhor aumentar a capacidade de reação do corpo. Pronto, a velocidade de reação também é crucial. Vamos lá então, vai ser isso mesmo. Ainda falta um dia, deve ficar tudo bem. A sua força e a sua reação estão aumentando, transição quase concluída.